Boa tarde, queridos. É com muito prazer que a gente está aqui para mais um debate e eu quero de todo o meu coração que o Senhor te abençoe nessa tarde gostosa que a gente está aqui com a Claudinha e com a Karine. Estamos em baixa hoje e eu quero mandar um beijo especial para a Neodóxia, né, que ficou um pouquinho abatida, dodói, tomou soro, está em casa. Mas eu espero, Ana, que você esteja vendo a falta que você faz. Um beijo grande. Verdade. Deus te abençoe. E aí, Claudinha, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. É? Renovando aí a semana. Então, hoje nós temos um assunto aqui que é um assunto bastante interessante para todos os seres humanos, porque dizem que esse assunto é mais concernente às mulheres. E eu discordo. Eu discordo inteiramente. Mulher fala muito. Com certeza. Né? Isso aí a gente não pode discordar. Não. Porque eles dizem que falam pouco. Mas eu conheço também muitos homens que falam muito. Mas não está no falar pouco, e é isso que todo mundo confunde no livro de Tiago, né? Que fala sobre a língua. Tiago não está dizendo fale pouco. Tiago está dizendo fale apropriadamente. O que falar, né? O que falar, fale com a sabedoria que vem do alto. Né? E o que a gente está acostumado a pensar, e tem pessoas também que têm que fazer um regime, a gente estava aqui com a Keila Andrews, né? Na semana passada, falando sobre regime, e esse é um bom tema para hoje, é o regime da língua, que na verdade não começa na língua, é um processo anterior à língua, né? Mas isso a gente vai ver depois que a gente atender aí aos nossos queridos que nos escreveram. Eu só quero dizer uma coisa, tá? Já está aberto o chat para você mandar a sua pergunta sobre língua, sobre conseguir se conter, não se conter, não é mesmo, Claudinha? Eu lembrei de uma piadinha, não consigo. Mas não. Vai. Claro. Não é piadinha, na verdade não é piada, é uma historinha que eu ouvi de um escritor e que para ele explicar, assim, para a filha dele a morte do avô, do pai dele, ele, usando, né, do que valia a ele, que são as palavras, aí ele falou, olha, as pessoas nascem com uma quantidade de palavras e ao longo da vida ela vai gastando essas palavrinhas. Chega um momento que ela não tem mais palavrinhas e ela morre. Foi essa forma que ele explicou. E a criança começou a diminuir as suas falas. E é uma menina, aí eu lembrei por causa disso. Aí ela começou a diminuir as falas dela. E um dia o pai falou assim, mãe, mas por que você tem falado tão pouco? Ela disse, pai, eu agora estou economizando as minhas palavrinhas. E foi muito interessante quando eu ouvi, porque me fez refletir a respeito do gasto realmente que a gente faz, né? Às vezes você desperdício, né? Às vezes você podendo parar e analisar aquilo que você vai dizer, você com certeza vai economizar muitas palavrinhas, e se fosse dessa você vai economizar também mais do que as palavras, o ânimo dos outros, né? Também. E o seu próprio espírito. Porque aqui diz que a palavra destrói, né? Como um fogo destruidor. A palavra mal intencionada, a palavra maligna. Isso mesmo. A palavra que vem dessa sabedoria terrena e demoníaca, que é aquela que faz fomentar em nós toda cobiça, toda inveja, toda... Então, se você tem alguma coisa a perguntar, ou mesmo a dizer, ou a testemunhar, pode escrever para o nosso chat que nós vamos responder.
E aí, Claudinha? Eu tenho umas coisinhas aqui da semana passada. Antes da semana passada, olha, eu nunca fiz isso, não. Eu vou fazer só para implicar com a minha filha, tá? Você vê que eu tô assim, mais ou menos que de pretinho, e a minha Bíblia é vermelha, não sei porquê. Lá, 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 lá. É uma vez, minha filha. Muito bem. Né? E Então uma não vamos vez... parabenizar, não? Tô ok, flamenguista. Pô, fazer o quê, né? Eu já ia até cantar a musiquinha. E uma vez, Flamengo. Sempre Flamengo. Então E olha eu que eu quero sou mandar... vascaína, viu? Mas eu não sou vascaína. Não, mas aqui não. eu sou... É igual aqueles católicos que dizem, eu sou católico não praticante, eu sou flamenguista não praticante. Mas mesmo assim, eu quero mandar a minha saudação flamenguista para o Zezinho! Saudação Saudações rubro-negra. flamenguistas! Muito bem. E para os meus filhos também. Eu tenho uma vira-casaca lá em casa, sabe? Eu tive uma E vira-casaca. eu venci ela ontem. Dei nela. Não, eu tive só uma e ela virou a casaca mesmo. Literalmente virou. pegou baixo. Ficou Uma vascaína. coisa, Ficou uma coisa lá em casa. Assim. Eu e o Debarro somos Flamengo. Minha Porque filha estava com tudo de bom, mas teve que ter esse pequeno burro, deslize. mas não é tanto, né? E aí tem algumas pessoas aqui que queriam agradecer, né? Parabéns para todas as mulheres, Adriana, Dora, Keila, Cacau, Sueli. Obrigadíssimo. Adriana, se precisar de uma companhia demorada, né, para comer, o Xande diz que é assim também. Obrigada pela cumplicidade. Aí ele olha e ainda faz uma perguntinha, ainda com referência àquilo. O que fazer quando a pessoa não tenha vontade e nem tenha força, assim, para tomar essa atitude de parar, né? E quando ele percebe que ele não tem nem a vontade nem a força, já é o primeiro passo. Essa porque coisa a da partir gente daí do despertar. você analisa, mas por quê? Por que eu não tenho? Será que o meu sofrimento em não ter, quer dizer, a consequência que eu pago por não ter essa força de vontade ainda está menor do que o que eu ganharia se tivesse a força de vontade? Eu acho que a motivação só vem quando isso aqui fica muito mais incômodo do que isso aqui. Me incomoda entendeu? tanto que Isso só nasce dentro. Tem alguma coisa que vem e suscita essa pergunta. É. Se não suscitasse a pergunta, não estaria... Exatamente. E aí a pessoa começa a raciocinar isso. Mas eu não tenho a força de vontade, por que eu não mudo? Porque a motivação ainda não está maior. Aí vem aquela coisa da perseverança que você colocou, né? Que você vai ler depois? Vou, depois E Tiago diz que toda ação tem que ser completa. Você não adianta você ir pela metade. Então, quem ainda não está... O que ele quer dizer, eu não encontrei ainda uma motivação. Porque tudo é motivação. Uhum. Força de vontade não nasce no deserto. Força de vontade nasce da motivação. Então, e não adianta você criar motivação a partir dos outros. Isso tem que ser a partir de você mesmo. E essa motivação ela tem que ser perseverante? Claro. Né? Porque senão a gente não... mas a motivação geralmente quem não é, somos nós. Por isso que o importante é conseguir a motivação que o resto vem junto. Olha, você... É uma comparação absolutamente comum, mas você vê quando uma pessoa está apaixonada, qual é a motivação dela em relação ao outro, né? Eu tenho um amigo que diz que para homem apaixonado tudo é barato. Então, por exemplo, a menina não tem carro, o menino mora lá não sei das quantas. Ela pega 3 ônibus, 4 no sol, se for possível, né? Uhum. Leva uma mudinha de roupa para não parecer suada na hora, troca na esquina, faz coisas impensáveis que você não faria sem essa motivação. Então, o caso é encontrar realmente essa motivação. Esse desejo maior. Agora, ela vem pela consciência, e a consciência dele já começou fazendo despertada, essa né? Bom, aí tem aqui que ela é uma senhora, assina como senhora, ela sou muito ansiosa e adoro comer, principalmente doces, e sempre diz, é só hoje, é só mais um pedacinho, depois ela fica se culpando. Como é que ela pode começar a mudar isso? Vendo que tipo de buraco que ela está tentando suprir com essas compensações. E outra, você se desculpa o tempo inteiro, né? Não, eu hoje vou comer só esse pedacinho. Ontem eu fiz palha italiana. Palha italiana? Palha italiana. Aí fiz a tal da palha italiana. Não, claro, eu comi toda, né? Que legal. Eu não tive condições, cara. Eu até poderia trazer, mas na hora que eu vi aquele negócio de chocolate misturado, nossa, comi todo. Impressionante. Entendeu? Fiquei só na... Impressionante. Então, assim,
É questão de você, de repente... Tá vendo, senhora? Não é só a senhora. Porque eu não tenho essa vontade de parar, né? E aí não adianta. Se eu me proponho, vou lá e... Aí você também não tem motivo. Traço tudo. Né? Porque você está super dentro do peso, está super Não, eu não estou super né? dentro do peso, ainda estou Não, precisando... Tá toda inteiraça. Conversaremos a respeito. Quer dizer, sem motivo fica ainda pior. Mas é bom que a gente comece a exercitar essa coisa da força de vontade, porque eu, inclusive, estava lendo numa revista há pouco tempo que vários estudos já comprovaram que você tem que fazer com que essa força de vontade quase não dependa somente da motivação. Ou seja, a motivação é você ser livre. Né? Ser livre de tudo, é isso que Deus nos ensina. Essa é a grande motivação. Principalmente ser livre daquilo que te faz mal. Então, que você deve começar a exercitar aos pouquinhos na sua vida, introduzir disciplinas. Porque assim como o músculo precisa de exercício físico, a motivação, a força de vontade, a motivação para você ter essa liberdade em todas as áreas, começa de você introduzindo disciplinas pequenas para que você exercite a força de vontade como se fosse uma musculatura. Porque às vezes isso, a coisa da disciplina, está muito frouxa. E sem disciplina, zero de resultado. Com um pouquinho de disciplina, um pouco mais de resultado. Com disciplina total, todos os resultados. Amém. Né? Vou aqui a um... É porque o pessoal quer a compensação imediata. É um fast food, né? É. Mas é uma coisa que você, às vezes, hoje eu estava falando, gente, já está na Páscoa. É o recheio do bolo, ou a camada do bolo. Ô, De Barros, fica quieto, ó. Eu falei para a menina Eu hoje, sou estava burra fazendo a também, minha mas unha. não sou tanto. Falei assim, Eu poxa, te já dou. estamos em Páscoa, né? Daqui a pouco tá aí, Pronto. festa junina, Aí Natal. começa o negócio dos ovos. Aí ela começou a desesperada, ela falou assim, não, aí graças a Deus já chega no final. Eu falei, minha filha, mal começou, você já está querendo que termine? A gente não passa pelas etapas, acho que de forma até correta às vezes. Porque essa coisa de repente, você colocar as coisas, ter disciplina, ou, né, colocar coisas para poder se ocupar, para sua mente não ficar indo para um outro lado, sei lá. Às vezes a gente faz isso de forma tão atropelada que não se percebe mudando ou dentro do que necessita mudar. Porque você só preenche os espaços para não pensar, para não realizar, para evitar ter que tomar uma atitude. Você vai só... E isso vai atrapalhar muito mais. Tô certo? Com certeza, certíssimo. Meu pensamento aqui. Luciana diz que A ela e o pessoa, na namorado... verdade, ela tem que ficar cheia de estar escrava, de Com estar certeza. obsessiva. Enquanto aquilo qualquer- não cansar mais do que qualquer coisa, ela não vai obter resultado. Com certeza. Né? Porque tem gente que está aliada à sua própria escravidão. Então, enquanto não romper com isso e tiver o desejo de Barros, não está, filho. De Barros quer comemorar. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, Ele Flamengo tá se sempre. Né? coçando. Oi? Ele tá se coçando pra Tá, comemorar. tava louco para cantar isso. Vai, já cantou. E aí? Para continuar, o que, é que eu leio aqui? Vou dar uma Quero que lida. você leia. Eu e meu namorado congregamos em uma igreja presbiteriana. Eu amo muito, ele é um homem de Deus, centrado nas coisas de Deus, e creio que ele é de Deus para mim. Porém, ele tem o sonho de seguir carreira missionária, no qual não é o meu sonho. Mas por ele eu vou. Mas eu tenho medo de viver angustiado. O que, que eu faço? E viverá. É a Luciana. Responde você, Canchai. Que já Vai. atropelou. Vai. Luciana, É. eu acho que é uma... Qualquer relacionamento, Luciana, já é muito... já envolve muito abrir mão, muita renúncia. Mas você não pode envolver nenhum tipo de missão nessa sua decisão. Porque a primeira desavença que vocês tiverem como casal, você vai jogar isso na cara dele. E eu acho que você tem que ter muito cuidado e para não estragar não sei se é sonho ou chamado, não sei como está isso na cabeça e no coração dele, mas para você não ser um empecilho na vida dele e nem ele na sua. Porque eu acho que eu tenho vários amigos, vários mesmo, talvez só de relance eu citaria 5 casais amigos, eu não posso citar, por isso eu citaria, que abriram mão, um ou outro, tinham um chamado maravilhoso e hoje, depois de
15 anos de casado, 12 casados, estão frustrados, alguns com os casamentos terminados, e grande parte deles não verbalmente, eu nunca ouvi nenhum deles verbalmente falando pro cônjuge ou pro ex-cônjuge, porque você não me seguiu, a gente tinha essa vontade, eu tinha essa vontade, você me falou que ia me acompanhar no chamado que Deus tinha para mim, e isso é muito complicado. Eu acho que, não sei, essas reclamações a posteriori, para mim, são todas uma grande covardia. Porque o camarada sabia desde o começo, quer dizer, ou ele resolve isso antes, ou então ele não usa disso para quando acontecer. Para quando o casamento está desgastado e a pessoa já não sabe mais o que sente de verdade pela outra, aí fica. Agora, o que me chamou a atenção é que ela já está, agora que está tudo à flor da pele, que tudo são rosas, que não tem essas desavenças que realmente chegam a horas de crise em casamento e tudo mais, já está te preocupando. Então, acho que são certos sinais amarelos que estão. Atenção com isso. Você tem que ver se a pessoa ama o outro a ponto de fazer qualquer coisa. Exatamente. Ou não. Porque eu acho que isso já está te incomodando. Porque você fala, até isso eu faria, mas você não tem certeza se faria. Porque te traz medo, te traz insegurança. E eu sei que precisa, muita renúncia. E eu não sei o seu estilo casamento de vida. não é missão. Exatamente. Né? Isso o pastorzinho está cansado de falar isso. Qualquer aí para ele não tipo ficar tão angustiado, a gente fala por ele, né? Exatamente. Te repete. Porque você não pode. Eu acho que é muito importante para o seu marido, seu futuro marido, que é assim que vocês estão pensando no momento, ele não pode entrar num casamento com esse peso nas costas dele. Coitado, né? Porque ninguém aguenta isso. E é uma responsabilidade que eu acho que você não pode colocar sobre ele. E parece que depois, coitado, ele vai ficar sempre com jeito de que está devendo para ela alguma coisa, né? E que coisa. E aí quando, eu quero comprar um sapato novo, mulher ter essas coisas, eu não posso porque, meu marido é missionário e a gente não tem dinheiro. Então tudo... sei lá, é um exemplo ridículo. Ou pior, coisa que eu já vi, tipo, poxa, eu fiz tanta vontade de Deus e agora o que eu estou recebendo? Não posso nem comprar um sapato. Uhum. Tudo que eu abri mão já ouvi, por tudo Deus. Olha, eu fui fazer a vontade de Deus, podia ter casado com um empresário rico, agora não casei e me danei. Então, você esse tem que pensar, daí para pior. E a hora de vocês questionarem isso e ponderarem, né? O amor, o nível do amor de vocês é agora. Vamos ver aqui. Adri, eu queria ver se você tem aquele e-mail, eu estou tentando achar ele. Qual? Acho que é Luciano, né? O nome do rapaz. Deixe-me ver se primeiro eu acho o meu óculos. Senão alguém vai ter que me emprestar um, que eu acho que realmente... tinha caído por aqui naquela hora, não sei se alguma de vocês pegou. Tanto o meu. Em cima da Bíblia? Tá embaixo. Achou. Acho que é Luciano Foi cantar mesmo. Flamengo, viu? Isso que dá. Você é vascaína mesmo, né? Rapaz, não foi nem você que levou a coça e tá tão amargurada? Luciano? Luciano. Luciano, ele diz, vou tentar escrever pouco, mas de uma forma que você entenda o meu problema. Eu tenho muita dificuldade de gostar de Deus e de Jesus. Muita mesmo. Um tipo de pensamento que me perturba. O fato de Deus saber, antes dele pensar em criar tudo isto, saber perfeitamente que o mundo chegaria nessa situação. Foi o tubo, né? De novo. Esta situação que está, devido à presença do diabo e seus anjos, a própria criação de Lúcifer, muito antes de criá-lo, ele sabia que daria nisso tudo. Ele sabia. Portanto, não sei se o propósito disso
E a pontuação está difícil, o propósito disso. E por não saber é que vem essa dificuldade de aceitar. Eu gostaria de comentar mais dúvidas, mas acredito que com a sua experiência muito grande nessa área vai entender esta dúvida minha. Eu gostaria de uma oração, porque nem isso consigo fazer. A propósito, eu sei que é influência do diabo os pensamentos que me vêm na cabeça. Mesmo assim, para mim, acaba fazendo muito sentido. É claro que o diabo sabe o que usar numa cabecinha que quer entender o umbigo do universo. Com certeza. Né? E da criação. Luciano, querido, a parte da oração, eu já faço agora que o Espírito Santo, com seu poder, tire esse mecanismo mental que foi instalado na sua cabeça, e você é uma criatura, e que ele te dê toda a dimensão de criatura, para que você se enxergue como uma criatura, e não querendo competir com as coisas do Criador. É impressionante como a gente cria raciocínios para questionar a Deus quando a gente nem começou a se questionar. Uhum. Eu queria que ele olhasse para o coração dele e visse, se ele fosse tivesse sido nascido do nada, tá? Falaram assim para você, olha, sois Deus, você nasceu do nada. Você é você mesmo, começa a partir daí. E aí? O que você tem dentro do seu coração? Como é que você olha para você mesmo? O que você pode ver? Olha as pessoas à sua volta. Você tem mãe, tem pai, tem filhos, tem mulher? Tem relacionamentos? Como é que você é com eles? Você descobre em você alguns buracos? Você descobre em você algumas coisas? É isso que você gostaria que Deus evitasse na hora em que Ele te criou? Ou você preferiria a inexistência? De repente, se eu tivesse o poder aqui de fazer toim, ou pedir para o De Barros acabar com a sua existência. Agora, De Barros, você acabaria com a existência do Luciano imediatamente? Eu sou burro, mas não sou tanto, né? Pois é, olha só. Você preferiria não existir, ser extinto? Desde quando a gente pode pensar Deus, ou pensar com as categorias do Criador, ou pensar o que vale a pena, a existência do Luciano ou não? Eu sei que para você essa coisa deve estar angustiando porque você pede oração, porque nem isso você consegue fazer, afinal de contas você vai orar para quem? Para quem você não concorda? Onde é que já se viu uma criatura não concordar? Criatura não é para concordar ou para deixar de concordar. E Deus não precisa, nem Jesus precisa que você goste dele. Espantou-se? Não, ele não precisa. Não altera nada. Você que precisa que ele tenha o amor que ele tem por você em ter te criado livre e sujeito a estas coisas todas para poder escolhê-lo de livre e espontânea vontade. Amém. Liberto. Mesmo com as influências satânicas, mesmo com estas influências satânicas todas, você poder escolhê-lo. Então isso é igual uma coisinha de criança. Se a gente disse não para Deus num paraíso, imagina o modus vivendi, nenhuma preocupação, tudo maravilhoso, Eva peladona, Adão peladão, muita fruta, muito tudo, eles conseguiram dizer não para Deus. E agora, num mundo onde jaz no maligno, que é a antessala do inferno, que é esse mundo que a gente vive, nós estamos aqui dispostos a dizer sim para Deus. Então, filho, você não sabe por quê? Não peça para saber por quê. Não fique tentando pensar a cabeça de Deus, porque os pensamentos dele não são os seus pensamentos. E você jamais poderá alcançar os pensamentos dele se o seu coração não tiver sentido ainda o amor dele por você.
Se você tiver a capacidade de abrir o olho de manhã, olhar para tudo isso que ele fez, para o seu café da manhã, que eu não sei se é rico ou pobre, mas mesmo o pobre sabe a variedade de coisas que teria para comer. E não sentir o coração grato, e olhar o céu e ver a complexidade do nosso organismo. Romanos diz que os homens são indesculpáveis, porque a toda a natureza clama a bondade, as misericórdias e a criação de Deus. Então é uma questão de estar implicando, sabe? Abra mesmo seu coração e peça a Deus o poder do amor antes do poder da implicância. Porque é disso que o diabo se alimenta. E o Satanás não foi criado como Satanás, foi criado como Lúcifer. Cuidado para que, ao invés de você ter sido criado como Luciano, você não venha se tornar outra coisa só pelo fato de que você não entende Deus. Não é para entender Deus, é para amar a Deus. Posso só ler uma palavrinha? Mas é claro. Eu acho que... Luciano, depois você pode ler em completo, lá em Isaías 45. Eu vou começar de um pedacinho e depois você lê todo. Quando Deus fala: por amor ao meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saibas até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu sou o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá a forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? A tua obra é uma mala sem alça? É, exatamente. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dá luz? Assim diz o Senhor, Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos, acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam aos céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça... E aí ele vai falando sobre cingir Ciro e tudo mais. Depois você lê e vai procurar saber um pouquinho da história de Ciro e tudo mais. Porém, eu acho que abra seu coração e, como a Adriana falou, deixa o amor de Deus entrar e te consumir, porque não tem... E se entender como criatura, né? Como criatura. Porque se a gente entender o nosso comportamento como criatura, talvez a gente vá conseguir entender o amor de Deus na forma em que Ele nos criou. Porque eu tenho certeza absoluta que quando eu olhar para trás, quando eu estiver lá com o Pai Celestial, eu vou dizer: Senhor, comigo só podia ter sido dessa maneira. Eu já falo isso hoje. É chulap. É porque a gente dá razão a Deus. É. Né? Então... Não tem como não dar. É. E quanto mais você o conhece, mais você o ama, e quanto mais você o ama, mais você dá razão a ele. É uma coisa que não tem como fugir. Mas da próxima vez falaremos sobre o sexo dos anjos, a idade de Satanás e por que os anjos não casam. Isso tudo é para a gente não pensar naquilo que está dentro de nós e que precisa urgente de salvação. Nosso caráter, a nossa alma e outras coisitas, mas como a nossa língua. Pois é, eu queria lembrar que hoje, né, o tema da gente é a língua. A língua, pode escrever, viu? E aí, se alguém pode escrever tiver com a alguma língua questão também. acerca... Tem só mais uma aqui, que não chega a ser um questionamento. Eu vou ler para você, ele faz uma citação até de Hebreus, mas acho que foi uma colocação que ele fez, isso também, gente, com relação à semana passada. Citação de Hebreus é bom. O Senhor tem tão elevada conta a comunhão de sua igreja, que considera covarde e desertor da religião. Entendi, eu lembro disso.
todo aquele que contumazmente se aliena de qualquer comunidade cristã que, ao menos, cultive o verdadeiro mistério da palavra e dos sacramentos. Ao menos. Desculpa. Ele já respondeu a pergunta dele. Ao menos. Não é nem chegando a ser a pergunta. Cultive. O abandono da igreja é negação de Deus e de Cristo. Não é Consideremos-nos verdade. também uns aos outros. Dependendo da igreja, ele não Isso. está usando da verdade. Aí ele cita Ele Hebreus, está né? usando da religiosidade. E aí tem que saber fazer Entendeu? essa diferença. Quer dizer, porque o cara pode estar ali metendo o malho na cruz, desfazendo a obra da cruz, sendo um canalha, mas porque aquilo ali se chama Igreja Cristã dos Burros dos Últimos Dias. Aí pronto, ninguém pode mais deixar de se congregar, entendeu? E aquela coisa que Paulo disse, olha, eu estou orgulhoso de vocês, porque cada vez que eu falo algum negócio, vocês abrem aqui para ver se de fato confere a minha palavra com a verdade de Cristo. Então, rapaz, desculpa o amigo, eu sei que ele está super bem intencionado. Aonde tem 2 ou 3 orando em nome de Jesus e no nome de Jesus, aí é a igreja do Senhor. Você não deve deixar de congregar com o seu próximo. Você não deve deixar de amar o seu inimigo. Agora, essa história de não poder deixar a igreja de jeito nenhum é religião, faz parte do sagrado e não do santo. Vai ler o discípulo. Discípulo 1, discípulo 2, discípulo 3. E a gente não está, além do mais, a gente não está aqui pregando isso. Não, eu só estou explicando né? para ele. Não, né? se ele entendeu isso... Exatamente, da porque onde que ele aqui tirou nesse isso? debate, nós estamos todos aqui em nome de quem? De Jesus. Nós somos um corpo. Exatamente. Foi o que Acabou. ele até colocou, né? E você falou antes, que ao menos cultive o verdadeiro O ministério da palavra e do se sacramento. ao menos cultivar o verdadeiro, A gente Aí já tá sim. em meu Deus do concordância com céu! ele. Deus Claro! concorda que dirá a gente. Agora, se não cultivar o verdadeiro, aí, rapaz, vai dar espinhos e abrolhos, porque está cultivando o falso e toda planta que o pai não plantou será arrancada. Arrancada. A gente tem Pronto, aqui. a gente só faz um favorzinho. A gente diz, saia antes que ele arranque. É. Aí o Pedro aqui entrou no chat e disse, falou tudo. Ô, Pedro, é isso aí. Vem ajudar a gente aqui, Pedro. Tá convidado. E a Leila, ela entrou aqui no chat também para lembrar do programa da semana passada sobre obesidade. Assim. E ela dizendo que aprendeu muito, Ai, que apesar bom. de não ter, né, sobrepeso, aliás, não ser gorda, obesa, mas Mas está nem acima do precisa, peso. Nem Ela- precisa, porque é bom para orientar Com a gente, certeza. para até não chegar lá. Não é mesmo? Não, e outra, depois que eu comi Né, minha ô palha palha italiana. italiana. Depois que eu comi a palha italiana, que eu deixei um pedacinho para hoje, né? Claro. Certo. Mas depois que eu comi Não a palha conseguiu deixar um italiana. pedacinho pra Karine, né? Não, Mas Karine, eu fiquei Continua. pensando na sua saúde. minha saúde precisa. Olha Tá só. bom. Vou falar pro seu esposo fazer um bom browniezinho, que é uma delícia, né? O brownie. Nossa, dele. ele faz um bolo maravilhoso. Gostoso demais. Mas eu gosto de palha italiana, moça. Tá bom, cara, eu vou fazer Meu o palha Deus italiana do céu, e vou trazer uns pra brigadeiros no você. bolso, porque a Karine é uma coisa. Não, ela rouba brigadeiro. Não, e ela vai ser proibida de estar aqui na próxima vez que a doutora Keila E aí, vem. às vezes, a gente tá falando isso, tá brincando com relação à obesidade. Aí você pode não engordar, que nem essa pessoa aqui do meu lado. É porque eu tenho perna Mas, oca, gente. Que tem um culpa problema tenho aí eu? dentro, né, que cause um mal. A pessoa tá comendo exagerado, tá comendo o que não deve, né? Pode causar algum probleminha Não, e mais. o Não precisa organismo ser só a pode ser obesidade. até dar conta do recado, né? Porque eu tive até lendo que um mau metabolismo faz com que você nem aproveite os nutrientes. certeza. Então, às vezes, você não engordar é questão de um mau metabolismo, e não de um bom Eu metabolismo. tenho uma amiga que ela tem que Né? comer assim forçadamente porque ela não consegue Mas o sentir problema- vontade. Mas por conta do metabolismo dela. Ela é obrigada. Mas o problema não é só se você não engorda. O problema é a obsessão que você já está escravizado. Viu, Karine? Não, é meu caso, gente. Essas duas Eu estão não tô pegando falando em com hoje. você, rapaz. Tô falando generalizadamente. Eu concordo. Vamos Ora, adiante. vamos Portanto, Não sou adiante. eu. Aí ela disse que enxergou nela comportamentos que poderiam desencadear uma obesidade. Aí ela agradece a Keila e tomara que bom. ela volte. Né? Ela vai Ela voltar. voltará. É Anselmo. Ela voltará, mas ela é uma pessoa muito ocupadíssima. Né? Mas ela muito gostou muito. E, ocupadíssima mesmo. Mas ela vai voltar. e aqui entrou um homem para defender aquilo que a gente iniciou falando. Tá? Amigas do Dribate,
É o Anselmo. As mulheres reclamam que os homens não falam. Eu sou um homem que fala muito. Adoro Se conversar. falar coisa boa é ótimo. E quando age assim, elas dizem que eu pareço mulher. Será que no fundo elas gostam de homem calado? Eu não acho eu acho que elas não gostam de competição. Talvez, algumas, né? Mas assim, você também bater papo, conversar com alguém. Como que você conversa com alguém calado? Eu gosto de gente que fala porque eu fico cansadíssima de falar. Estimula, dá um tempo. Cansada de falar, às vezes dá vontade de falar tudo pela metade. Então, quando tem uma pessoa que já fala, pra mim já está fazendo assim um favor danado. Mas e aí? Ele só faz isso. Será que no fundo elas gostam de homem calado? Questionou. Depende, né? Depende da mulher. Eu acho que... Depende da mulher. Elas é muita gente, né? Não dá pra... Tem que ter um equilíbrio em tudo. Inclusive nas mulheres que falam muito. Não, o ruim é quando a pessoa fala tanto que você quer falar assim, concordo, e fica no... Não dá tempo. Não dá. E ainda conheço gente que ao invés de só querer falar muito, ela quer estar sempre a um passo à sua frente. Então tem, tipo assim, você termina... É sério. Você termina uma frase, a pessoa já sabe... Ela diz assim, não, é isso mesmo que eu queria falar. Aí você vem com uma outra informação, não, mas eu já sabia. Ela nunca... Sim, já está sempre sabendo. A tua fala é tão incomodante a ela que ela queria dizer aquilo tudo. Ela fica tentando se colocar lá na frente. Aí o Marcos entrou aqui. Aliás, o Alexandre, ele diz, parabéns, estou assistindo pela primeira vez e o programa é muito bom. Que simpático. Marcos de Blumenau, meu sogro disse que todos nós somos bons, mas existe gente ruim. Isso não seria o contrário? Como é que é a situação? Opa. Meu sogro disse, todos nós somos bons, mas não existe gente ruim. Isso não seria o contrário? Todos somos ruins e existe gente Ele é extremamente orgulhoso de ser auxiliar da Assembleia. Mente muito sobre a Bíblia quando não sabe, para não perder a linha. Não demonstra que não sabe. Acabei de falar mais ou menos Como é que é o nome da mulher de Moisés? Wikipédia. E aí, Deus abençoe o programa de vocês, é muito bom. E voltou o Anselmo aqui para dizer que ele é um cara muito extrovertido e o papo dele é legal. Que bom, que ótimo. Que ótimo, não reduza. É boa saber, com certeza. Não reduza, rapaz. De jeito nenhum. Eu sou da opinião de que a gente podia fazer uma leiturazinha. Então vamos lá. Não, primeiro eu queria perguntar para a Karine, porque ela tem algumas coisas a dizer a respeito desse tema. Eu acho que a gente estava conversando já há algumas semanas, né? Eu venho falando que era um tema que eu queria compartilhar por ser uma área de fraqueza minha. Porque eu acho que pelo fato de eu ser muito extrovertida e gostar de falar, igual o Anselmo, o Anselmo que disse que ele é extrovertido. Então, fala. Anselmo, você fala e seu papo é legal, o meu também. Eu comprovamos. Gente, do lado dela. A igreja disse. Sim. Amém. Agora aí que mora o perigo, Anselmo, porque vamos lá, cadê a Dora? Ajuda aí, me assegurando disso. Muitas vezes não tomava o cuidado de, já que eu falo bem e gostam do meu papo, eu muitas vezes caía naquela de não tomar cuidado com o que eu estava falando. Se o que eu estava falando estava edificando, se era hora de eu falar o que eu estava falando. E eu comecei, há uns meses atrás, me abrir para Deus me tratar nessa área. E agora, com 38 anos, eu acho que 20 e poucos de cristã, vim a me dar conta do estrago que isso vem me fazendo. E eu acho que pior, porque tem certos vícios, porque isso que eu tenho me dado conta, né? Até semana passada, falando de todo esse descontrole para comer, essas impulsões e tudo mais, eu uso das mesmas, como que diz? Estratégia, só que em outra linha? Na área do mesmo vício de falar, e falar impulsivamente, falar desorientadamente, e eu só fui me dar conta do nível
compulsividade. Tá Compulsividade. Alguns meses atrás, porque eu entrei numa porque eu sempre eu comecei a me descobrir de uma forma que eu falei, a gente conversando e nas reuniões de mulheres, a Adriana sempre ministrando e falando sobre temas, e eu comecei, Senhor, eu quero ser tratada por ti. E eu comecei a me abrir e de repente, eu até comentei aqui no debate algumas vezes, eu falei, caramba, Deus começou a mexer na caixa preta e o negócio tá fedendo, não tô gostando disso, o cheiro é fétido, a coisa é feia e eu não sei se eu vou dar conta. E Deus começou a trazer para me ajudar a enxergar coisas do meu interior que a vida inteira me acompanhavam e eu não sabia que estava ali, porque eu sempre achava justificativas. Eu vou falar isso para Cacau, mas é porque eu estou preocupada, porque ela tem uma amiga que pode estar fazendo mal a ela. Então eu ia para Cacau e falava, Cacau, cuidado com a Benedita, porque... Cheia da boa intenção. Cheia da boa intenção, como o inferno está cheio, que a gente usa muito esse termo, e eu estava me infernalizando, se é que a gente pode... Infernalizando é ótimo. Né? Adorei. Infernalizando. Então, e eu comecei a ver essas coisas, e assim, eu digo hoje que graças ao Espírito Santo... Sabe que esse termo infernalizando é ótimo? Pelo seguinte, porque infernalizando lembra internalizando. Uhum. Quando você quer infernalizar as coisas, você infernaliza a si próprio. Uhum. Todo mundo que quer infernalizar se direto. Foi. Então tá ótimo esse termo. E foi isso que estava acontecendo, porque mesmo não sendo a minha consciente intenção, era isso que estava acontecendo. E por isso que eu me dei conta de quanto aquilo fedia, porque estava vindo lá de dentro. Só que ao meu redor as pessoas estavam sendo machucadas com esse processo, porque eu ia para Posso só falar uma coisinha, Karine? É o seguinte, eu estava lembrando aqui como é maravilhoso você observar o tratamento de Jesus às pessoas e o próprio Evangelho, as dicas que ele nos dá, né? Porque você relacionou aí as coisas da obesidade também, né? O problema da compulsão e tudo mais, que você não consegue se conter e uns dão para falar, outros dão para comer. Mas, por exemplo, a obesidade, os médicos mais experientes têm que saber que eles não podem tratar tudo massificadamente, porque cada obeso tem uma pessoa particular, né, ali dentro, com as suas particularidades ali dentro. Então, cada um precisa ser tratado de acordo com o que guarda dentro de si, né? E a língua acontece a mesma coisa, porque antes de vir a língua, tem toda uma estrutura interna pela qual faz com que você não consiga segurar tanto. Por isso que aqui no livro de Tiago capítulo 1, no verso 19, se você está em casa, é bom você anotar para nunca mais esquecer isso. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Sabeis, meus amados irmãos, todos vocês. Saiba disso. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Aí o camarada escuta isso aqui e acha que o pronto para ouvir é você ter aquele saco de filó pronto para ouvir a lamúria e o lamento de todas as pessoas. Pronto para ouvir é muito mais do que ter paciência. Estar pronto para ouvir é primeiro ter o autoconhecimento e ser instruído na palavra. Porque para você ouvir, você precisa ter autoconhecimento e conhecimento também da palavra, para você discernir aquilo que você está ouvindo e não só ficar acumulando informações que de nada vai ajudar aquele que você está ouvindo e muito menos não vai te ajudar e pode inclusive te contaminar, porque você não tem discernimento, porque você não aprendeu ainda com o evangelho assim imparcial. Aquele que é pronto para ouvir, ele tem que ter uma imparcialidade enorme. A imparcialidade vem da misericórdia. A misericórdia vem de um ser completamente arrependido que já recebeu graça em si mesmo para que todo esse processo possa estar pronto dentro dele.
Então, pronto para ouvir é uma maturidade espiritual em Deus. Não é só você ter um grande ouvido, um saco ouvidal. Um orelhão. Não é? Então, principalmente o pronto para ouvir é isso, rapaz. Tardio para falar, porque ninguém que é pronto para falar maturou o que ouviu. Isso é simples assim, uma coisa vem depois da outra. Não queira ser rápido no gatilho nas suas opiniões. Aliás, você até pode ser quando você está super maturado, mas ainda assim você não terá pressa para falar, porque aqueles que detêm a verdade não ficam, a própria verdade instrui você a não precisar ter ansiedade para prová-la para ninguém, porque a verdade é. Só tem ansiedade para provar alguma coisa para alguém aquele que está inseguro. Então, de onde se denota que aquele que fala e não fala com propriedade tem muito de insegurança. Agora, qual é a raiz dessa insegurança? Diversas. Pode ter diversas raízes essa insegurança, né? Pode ser só pela vontade de prevalecer, de mostrar que sabe, de mostrar que tem conhecimento, de dominar pelo conhecimento que tem das coisas, de usar conhecimento e informação como poder, ou mesmo numa forma de acachapar o outro ou de intimidação, uma série de coisas. Tardio para falar e tardio, muito mais tardio ainda, para se irar com qualquer dessas coisas. Porque como a gente começou, o ser tardio para ouvir é ligado diretamente com essa coisa da imparcialidade. E se você é realmente imparcial em Deus, você não vai se irar por qualquer coisa, né? Você vai ter indignações santas quando a pessoa estiver usando de maldade para com a sua própria vida, porque peca e peca contra si mesmo, aquele que peca, né? Então, é só para você ver como aqui, só num versículozinho de Tiago, o Evangelho nos ensina tantas coisas e como antecede muito ao ato de usar a língua para bater no céu da boca, como essa coisa vem bastante antes, né? Então, você que tem problema com a língua, determine uma quarentena para você mesmo, para você começar a se ouvir o seu coração. E você, sem medo, porque nós estamos diante de um Senhor da Graça, Amém. Fazer até uma lista das coisas que faz com que você seja uma pessoa desagradável ao falar. Porque aquele que muito fala não tem controle sobre o que fala. Né? Isso que eu falei para é o seu, nosso amigo? Anselmo. Anselmo. Porque o que muito fala é... O que você falou que não tem controle sobre Não, eu achava que tudo que eu falava era muito agradável. E foi completamente um holocausto para mim no dia que eu simplesmente tudo isso que a Adriana citou veio à tona para mim num dia que eu, por total surto da língua, eu não sei de onde, como e porquê e o que aconteceu. Eu tive um surto da língua, como eu falei, e falei coisas que foram além da minha capacidade de entender e pequei contra duas pessoas que eu amo profundamente. E foi quando eu fui visitada de uma forma tão... Eu me faltam até palavras para descrever. Porque eu experimentei de uma graça que jamais experimentada antes. Porque tamanho foi o meu pecado exposto e tamanha foi a graça que me foi embutida por isso. Porque eu pequei pela língua contra o Caio e contra a Adriana. Eu nem tinha falado que eu ia citar nada disso para não expor os envolvidos. Olha a cara dela. Mas eu acho assim, eu estou falando pelo fato para vocês verem que a gente não brinca de programa aqui. A gente não é real o que a gente vive. O que a Adriana fala para vocês é uma coisa que ela vive com a gente.
o que o Caio fala, o que ele prega é real. E assim, para mim foi uma coisa que me trouxe mudança de vida e que eu queria muito ler. Eu anotei ontem o que ele falou lá no caminho e eu acho que cabe aqui. Ele estava falando sobre a libertação de Deus. Ele falou que a libertação de Deus é algo espontâneo, instantâneo. Mas a reconstrução dos estragos que a gente faz é algo progressivo. E eu tenho experimentado disso, porque esse estrago que eu fiz e que através disso, né, desse pecado da minha língua, e que foi algo que eles tiveram uma abundância de graça com a minha vida e de me chamar e de me exortar em amor e me mostrar o meu pecado, me fazer enxergar o que eu estava vivendo, de repente, com tanto amor e com tanta... eu não tenho outra palavra a não ser graça, de repente eu fui consumida por aquilo tudo e confrontada pelo meu próprio pecado e comecei a questionar de onde que vem isso. Eu não conseguia conceber que toda aquela Karine, de palavras tão agradáveis, que todo mundo tanto gosta, era capaz de ter feito um estrago tão grande, ainda mais com pessoas que eu amo tanto e que me acolheram do nada e simplesmente me amaram sem ao menos me conhecer. E eu tive a capacidade de pecar contra eles de uma forma tão... eu não sei nem... Mas é para vocês verem o que a língua é capaz de fazer. E simplesmente por descuido, por vício. E o que o Caio falou foi exatamente para mim, foi o que a Adriana falou agora há pouco. Porque eu não insegurança, por gostar de manipular com as suas palavras, de repente eu comecei a me questionar. Por que eu sou essa pessoa tão impulsiva no falar e dar conselhos e chegar e falar, eu estou preocupada com fulano, que será que ele vai magoar o ciclano e não sei o quê, e de repente eles começaram a me ajudar a caminhar com isso. Karine, você não é Deus na vida daqueles 2, daqueles 3, daquele A, B ou C, não cabe a você se meter nisso. E em Provérbios Provérbios de 1 a 31 fala muito da língua e eu tenho tentado me encher disso porque a gente precisa, como diz isso que o Caio falou ontem, é uma reconstrução progressiva. E nessa progressividade, ele falou, é que precisamos exercer a perseverança. E perseverar no gerúndio da esperança na graça. Isso foi tremendo que ele falou ontem. Foi muito, a pregação de ontem foi muito profunda, me tocou muito. E quando a gente falou que ia tocar nesse assunto ontem, eu lembrei disso, dessa forma de reconstrução dos estragos que no meu caminhar eu vinha fazendo. E pessoas que, lógico, tem coisas que não dá para a gente voltar atrás, mas que o importante é esse reconhecer, da mesma forma com os obesos mórbidos que a gente estava falando, esse reconhecer, e agora eu quero caminhar direito, eu quero me conter na minha palavra. E eu diria que quando eu me dispus a isso, pessoas, talvez amigos, 1 ou 2 mais íntimos que eu tenho, junto ao meu marido, começaram a me dar lapadas diretas, de eu começar a falar alguma coisa, aconteceu isso. Karine, eu não quero, ao ponto de um amigo me falar dessa forma, eu não quero ouvir esse vômito que você está me falando. Para que a gente está conversando sobre isso? Não nos diz respeito. E sabe aquilo vir assim como uma espada, mas o que diz lá em Provérbios? O amigo que... Provérbios 17... o amigo... Que é mola. O amigo afia, o outro... E o outro amigo. Não é 17, não. O amigo... Mesmo que você não ache, o seu espírito está aquele que ama,
te confronta com... Não fica dando beijinhos melosos. Exatamente. Né? E eu comecei e ele a mão falou, na eu tô cabeça. disposto. Bate com amor. Exatamente. Né? Eu acho Porque que ele toda falou, não, atitude é com amor. Quem ama está interessado no crescimento espiritual Com certeza. do... Independente da E eu não dor que quero isso aqui, causa. de jeito nenhum, tirar nenhuma gravidade do que aquilo que a Karine está falando, porque ela está falando do coração. Mas só para esclarecer, ela não matou minha mãe, não tirou as unhas, tá bom? Não foi nada disso. Tudo tem um nível. E se você está imaginando que foi um nível, não foi, entendeu? Mas é porque ela está realmente querendo buscar a verdade que Deus... entendeu? Então tá, já entendi. Que coisa É amor, também. né? Mas que coisa também. Que coisa. A gente faz o que agora, Claudinha? A gente sai Olha, de tem fininho? aqui pessoas, tem pessoas aqui Vai, falando fala a aí. respeito, a Cris, Daniel, ele diz, Adriana, eu nunca vi alguém com essa atitude, estou impressionado pela coragem dela e pela atitude de perdão de vocês. As pessoas estão comentando a respeito do que a Cari está Porque quando a falando. verdade do Senhor entra mesmo e a gente está querendo, né, Karine? É Porque tem que estar verdade. querendo também, né? E não Então- é fácil, mas a gente... Para mim foi uma coisa que, eu digo com sinceridade, que mudou quem eu sou. Foi uma... Eu estava indo nessa direção, foi uma mudança de 180 graus. E eu dei meia volta e falei, eu não quero mais essa vida. E não é fácil, não foi... tanto é que eu estou compartilhando que esses amigos e meu marido se juntaram a mim nessa decisão, né, de reeducação lingual. Porque não, a gente vai caminhar junto e eu não vou mais aceitar você falando coisas que não edificam. E não simplesmente religiosamente falando, mas porque eu fiz esse propósito, eu não quero mais isso para minha vida. E Acho que Precisa essa é a não querer, busca dessa porque- perseverança, né? Ela É. achou como é que você usou o termo? Essa motivação, né? Exatamente. De alguma Eu tava falando forma. no começo, E Exatamente. uma coisa que eu sempre percebi Ela muito... prefere aquilo que Deus tem para ela como pessoa do que ficar dizendo E que graças ela a tem Deus. razão dentro das coisas. Porque Não tem coisa melhor do que você dar você razão pode, a Deus. inclusive, tratar da mesma coisa com outras pessoas e o resultado não é Aham. esse, não ser o seu, por falta de motivação. Quantas vezes a gente passou por esse problema e tentou falar com a pessoa e a vontade de continuar sendo daquele jeito, entendeu? Prevalece. E aí é o que o nosso amigo aqui não entende, essa liberdade que o Senhor dá para as pessoas, né? Até de irem para o inferno, se quiserem. De escolher, né? Escolher. As pessoas estão colocando aqui algumas questões com relação às mulheres, porque as mulheres falam muito, e ambientes de trabalho com muitas fofocas, brigas, né? Em que as pessoas têm a atitude Eu não quero deixar de ler nenhum. Eu acho que a gente não vai nenhuma ter das pessoas como. que estão escrevendo para gente. Só que nós temos 5 minutinhos para terminar. E a gente promete, então, que da próxima vez a gente volta com o mesmo assunto. Então, por favor, escrevam para o Dribate, @gmail. por favor, Dribate@gmail.com. dribate@gmail.com. Escreva para a gente vai responder suas perguntas a respeito disso, a essas dificuldades que a gente tem compulsivas, né, de falar, de prevalecer, às vezes mesmo que a gente se acha no direito, às vezes a pessoa acha só o direito de falar porque não gosta da outra, Tem resolveu. questões assim bem parecidas aqui. Tem? Tem. Então, olha, não fique desanimado, escreva pra gente. A gente vai começar a ler mais cedo as suas coisas, mas eu acho que esse programa foi muito abençoado, porque não só a coragem da Karine, a vontade dela crescer, não só abençoou todas nós, Com como certeza. ajudou vocês que estão aí. Então, por favor, escolha o lado certo. Amém. Escolha a liberdade, escolha a falta de peso no viver. Escolha isso, em nome de Jesus. Porque às vezes as pessoas ficam na tentativa de ficar se provando para os outros, né? E se fazendo mal e fazendo mal à toa. Não foi isso que Deus ensinou, não foi isso que Jesus... Essa não é a sabedoria que vem lá do alto, é a sabedoria terrena, demoníaca e animal. Chega a ter sabedorias que a pessoa acha que está sendo sábio e está sendo apenas um animal. E é terrível você ser criado para ser filho de Deus, sabe lá o que é isso? E você
preferir ser um animalzinho. E fica naquela compulsão de falar. Karine, você quer dar uma última palavra? Eu queria, se ajudar, pudesse colocar aqueles provérbios que a gente comentou, aí a gente podia ler só para encerrar. Tá, seria ótimo encerrar hoje. Alguns provérbios que porque, falam olha, sobre a língua. Porque, olha, o nosso fim da picada não é que a gente sofra dessas doenças. O fim da picada é a gente dizer que a gente é assim porque quer. É assim porque é a minha personalidade. É assim porque eu sou inteligente. Não, você tem uma sabedoria animal. Então, o fim da picada não é ter sido contaminado por esse mundo caído. O fim da picada é não querer mudar. Está de acordo com o fim da picada, Amém. Claudinha? Com certeza. Totalmente. Posso contar com você? Assina embaixo Então, completamente. O primeiro, Judá. Provérbio. 18, você falou Era 18. Tá ali, 18, 13 e 20. 3. Lê primeiro o que já está ali na telinha. 13. 13 e 3. Vamos lá? O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 17 e 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. São leis espirituais. Eu tenho uma lei espiritual aqui que não adianta, por mais que o camarada se estrebuche de raiva, essa é uma lei espiritual que diz o seguinte: a boca do justo produz sabedoria. Por isso que você vê que é anterior a coisa do ouvir para você adquirir a sabedoria. Quer dizer, a boca vai produzir aquilo que o coração está cheio. Então, a boca do justo produz a sabedoria. Mas a língua que insiste na perversidade será desarraigada, não subsistirá. Vai levar um tranco, porque isso é uma semente na qual o pai semeou e não será arrancada. Simples assim. Amém. Qual é o outro aí? É o 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida, isso é forte demais, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. E a gente acabou de dizer como é que ela é bem utilizada. Exatamente. Né? Porque a boca do justo, ela é bem utilizada porque ela produz essa sabedoria. Agora, a boca maligna será desarraigada. E quando eu me dei conta de que eu estava comendo do fruto da minha língua, isso eu falei, basta. Senhor, me tira. Isso é uma semente esse que você tubo. planta contra você Me tira mesmo. esse tubo, exatamente. Então, é melhor abandonar a ira, ainda que você bata com a cabeça uma semana na parede, fica de quarentena, que a gente ajuda você em oração e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça você ser um aprendiz dele, de verdade, um discípulo que sabe ouvir, que é tardio para falar e mais ainda tardio em ensinar. Um bom final de tarde para você, uma boa noite, grudadinho no Senhor, que o Senhor possa acalentar o seu coração hoje à noite. Quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, saiba, você não está sozinho, mas você está coberto pelo amor de Deus. Você também, Luciano. E um beijo grande até o próximo programa. Tchau. Troia,